Boa noite, minhas amigas, meus amigos do programa Semente Abstrata, nesta sexta-feira, dia 10 de março de 2023. Eu sou João Paulo Hack Miranda e falo com vocês nessa sexta-feira, são 19 horas e 30 minutos, diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo. Hoje, pessoal, eu vou falar sobre um tema relacionado diretamente com um fato astrológico que ocorreu nesta semana. Qual é este fato? É a entrada do planeta Saturno no signo de Peixes. Saturno é um planeta que fala das provas, fala do amadurecimento. Saturno rege as estruturas. Saturno é também chamado do cobrador kármico, aquele que traz a revisão, o processo de revisão do quanto nós evoluímos nesta vida, ou em determinado ponto da nossa vida, ou em determinada questão interna da nossa alma. Isso principalmente, tá? E é esse ponto que eu vou tratar com bastante força na data de hoje. E o signo de Peixes é o signo que rege o inconsciente. O signo de Peixes trata pelo lado de sombra, rege os nossos aprisionamentos emocionais, nossos bloqueios, travas, medos. E também, pelo lado de luz, o signo de Peixes revela as verdades, o signo de Peixes mostra a luz. Ele traz a luz que está escondida, podemos dizer assim, atrás das nuvens, tá certo? Das nuvens de Maia, das nuvens das ilusões que ocultam propositalmente a luz da verdade, a luz da consciência. Isso porque nós temos de nos fazer merecedores dessa luz. Nós temos de nos fazer, por nossos esforços próprios, merecedores de nos elevarmos para que nós cheguemos, não é, a vislumbrar, a nos defrontar com essa luz maravilhosa, que é o nosso próprio sol, que é a nossa própria consciência ou eu superior. Dadas essas premissas, gente, vamos falar hoje sobre energias bloqueadas, como superá-las. Vejam que é muito propício falar desse tema neste momento, porque além da entrada de Saturno no signo de Peixes, e ele vai ficar em Peixes até o ano de 2026, até 2025, aí ele entra em Áries, depois ele volta para Peixes e definitivamente sai de Peixes só em 2026. Então é um período aí de grandes revisões, tanto na nossa vida pessoal como no planeta como um todo. E vejam o seguinte, Saturno é um planeta que ele trata dos medos, ele trata também dos bloqueios, dos limites. Então ele no signo de Peixes, ele tem um significado, a conjugação de Saturno em Peixes traz um significado muito, muito, muito forte, que pode ser extremamente desafiador para nós seres humanos individualmente, como para a humanidade, como também pode ser uma bênção. Digo que este momento é propício para falar de superação de travas, de bloqueios, também por duas razões. Este mês de março, gente, está sendo um mês mágico astralmente, porque nós temos, primeiro, a entrada de Saturno em Peixes, que ocorreu no último dia 7 de março, nesta última terça-feira, data auspiciosa. Temos o Ano Novo Astrológico no próximo dia 20, quando o Sol ingressa no primeiro signo zodiacal, em Áries, ou seja, o Sol renasce em Áries. É o verdadeiro Ano Novo, é o Ano Novo
astrológico, 20 de março de 2023. Nós temos também, logo na sequência, no dia 21, a lua nova, a primeira lunação do ano, não é? A lua nova conjunta com o Sol no comecinho de Áries. Então é um período de, realmente é uma renovação, é uma oportunidade de renovação. Vamos então nos preparar nesses próximos 10 dias para essa renovação. E mais, no dia 23 de março, aí logo depois do Ano Novo Astrológico, teremos Plutão, o planeta que fala das transformações, ou melhor, das transmutações, o grande alquimista, o senhor da morte e da vida, o senhor dos desapegos, Hades, entrando no signo de Aquário. Então temos aí questões, configurações astrológicas poderosas que vão matizar tanto o ano de 2023 individualmente, cada um de nós como coletivamente, assim como vão delinear o futuro num curto, médio e até longo prazo, considerando que o trânsito de Plutão por Aquário vai ser bastante longo. Então, gente, vamos nos afinizar com essas energias e procurar trabalhá-las da melhor forma, da forma mais produtiva. Voltando, vamos imaginar, vamos falar agora das energias dos bloqueios. Vamos voltar a quase 3 meses, dezembro de 2022, não é? Mais especificamente ali Natal e Ano Novo, 31 de dezembro de 2022, e as nossas velhas promessas de Ano Novo. Eu vou mudar, no ano que vem eu vou começar a fazer isso, vou começar um novo curso, vou largar um vício, vou largar o cigarro, vou largar a bebida, seja o que for, vou começar a trabalhar minha espiritualidade, enfim, não é? Vou promover grandes mudanças aí na minha vida. E aí vamos pensar o seguinte, já estamos aqui no dia 10 de março, às vésperas do Ano Novo Astrológico. Quanto você realmente está se empenhando para as mudanças que você se propôs na virada de 2022 para 2023? Procure pensar, procure lembrar. Se você está se empenhando, não é, e já está sentindo os efeitos dessas mudanças, se você está sendo perseverante e persistente, parabéns, porque esses processos não são fáceis. Mas eu acredito que boa parte de nós, não é, continuamos aí patinando, olhando para trás e falando, nossa, eu me propus a mudar tantas coisas, mudei muito pouco ou não mudei nada, e no final a vida segue com os mesmos problemas, eu continuo com as mesmas frustrações, as mesmas tristezas, não é? Os mesmos bloqueios, os mesmos medos. E aí o que acaba acontecendo é que os anos acabam virando meras repetições. Alguns mais desafiados do que outros, mas vamos dizer que num contexto geral assim, muda-se muito pouco. E aí chega o final de 2023, aí as festas, não é? Aquela alegria, vamos despedir desse ano que foi tão ruim porque o ano que vem vai ser muito bom, não é? E aí acontece a mesma coisa e assim caminha a humanidade, não é, gente? E os anos vão passando porque o senhor Saturno, o senhor Cronos é inexorável, o tempo é inexorável. Os anos vão passando e nós acabamos ficando para trás e isso só faz aumentar as nossas insatisfações e frustrações. Eu digo isso para a maioria de nós, para boa parte ou maioria de nós. Claro que existem exceções. Mas nós temos formas de mudar isso, gente. Temos instrumentos. Já aviso, dá trabalho? Dá. Nenhuma mudança acontece de maneira mágica, não acontece automaticamente. Nós temos essa mania, essa teimosia de querer que os nossos problemas sejam solucionados
rapidamente, como num passe de mágica, e isso até existem pessoas, não é, que muitas vezes profissionais e tal, posso dizer com uma boa dose de charlatanismo, que vendem ilusões, vendem fantasias, vendem fórmulas milagrosas, e aí você gasta um dinheirão, às vezes dinheiro que você nem pode, e você fica com aquela fé, com aquela esperança de que tudo vai mudar, e as coisas no final acabam não mudando, tá? E posso falar uma coisa? Você pode ir em qualquer lugar que seja, você pode falar com um pai de santo, você pode falar com um pastor, você pode falar com psicólogos, enfim, qualquer pessoa. Pode ser um grande profissional ou pode ser, como eu falei, um charlatão, tá? Que eu não tô apenas falando isso de uma maneira geral, tá certo? E não quero trazer isso de maneira pejorativa nem para ofender ninguém, não é essa a finalidade. Só tô querendo dizer o seguinte: não tenho nada contra, não há nada contra você procurar ajuda quando você está precisando, tá certo? Mas não procurar utilizar isso como muleta e procurar achar que você delegando a resolução dos seus problemas vão ser resolvidos. Então chega alguém com uma fórmula milagrosa que te diz, olha, você me dá aqui tanto que eu vou fazer aqui alguma coisa, vou fazer um trabalho, alguma coisa e seus problemas estão resolvidos. Gente, ainda mais agora na era de Aquário, que é a era do despertar da consciência, sinto muito, mas isso nunca foi e agora menos ainda é aceitável para um ser humano em evolução, para um ser humano inteligente como somos em evolução. Então o que acontece, gente? Primeira coisa, nós termos consciência de que nós é que vamos nos desbloquear. Nós é que vamos conseguir destravar a nossa vida, destravar questões da nossa vida, pontos da nossa vida. É o meu trabalho. Primeira coisa é a minha vontade. Como eu falei, eu repito, você pode, se você tem uma fé, se você tem se você faz um tratamento médico, um tratamento psicológico, tá tudo certo, isso é ótimo, mas como auxiliares, como aquilo que te faz bem, aquilo que te ajuda a recuperar o seu o autocentramento e sua autoconfiança, porque ninguém vai fazer. O psiquiatra não vai fazer, o remédio que você toma não vai fazer, ninguém vai fazer. É isso, eles podem te ajudar a você a se fortalecer, mas a mudança vem de você, é da sua vontade, em primeiro lugar. Então, vamos ver o seguinte. Você observa, puxa, minhas finanças tão difíceis, minha vida financeira está bloqueada, meu caminho profissional está estagnado. Aí às vezes a gente pega e acontece o seguinte, é muito normal, né? Às vezes a pessoa tem muitos problemas com o chefe, tá? Muitos problemas com o chefe, isso é normal para boa parte das pessoas, e às vezes a pessoa muda de trabalho, muda de emprego, não é? E fala, ai que maravilha, me livrei daquele chefe chato. Chega no outro emprego, encontra de novo essa pedra no sapato, o chefe chato. Gente, vamos prestar atenção no seguinte, a nossa vida ela é toda pedagógica, a vida é uma escola, nós não estamos aqui a passeio, estamos aqui para aprender, estamos aqui para evoluir, e a evolução se processa no âmbito da nossa alma, no âmbito da nossa psique, no âmbito psíquico. Então, se uma situação está recorrente na sua vida, um problema, um desafio, é porque você ainda não se deu conta, não se conscientizou de que você precisa trabalhá-lo. E você precisa se trabalhá-lo como? Você trabalhar você. Não é você excluir, nem se vitimizar. A velha síndrome da vitimização. Ai, nada dá certo comigo. Ai, meu Deus, né? É culpa do
pai, da mãe, é culpa do chefe, do professor, do irmão, sei lá. Do presidente, do primeiro-ministro, do rei, não sei, tá certo? Mas sempre tem aí os nossos bodes expiatórios. E, gente, eu não me excluo desse processo. Estamos todos juntos nessas batalhas. Mas consciência, procurar ter consciência do processo, identificar, não é? Ter a humildade de reconhecer que, na verdade, todas as circunstâncias que se revelam a nós através de desafios, através de pessoas, tá certo? E falando não apenas em desafios, mas em influências também, em coisas boas que acontecem na nossa vida, vamos prestar atenção nos sinais, no que a vida quer nos dizer. Mas como nós estamos falando aqui de bloqueios e travas, vamos focar em bloqueios e travas. Por que isso está acontecendo? Se questione. Eu quero entender o processo. E eu estou me colocando aqui, não é? Com a minha. Vou colocar a minha força de vontade em atividade para que eu seja o causador dessa mudança. Porque nós acabamos sofrendo apenas os efeitos, tá certo? De causas que as causas nós não temos consciência. Não é? Não temos consciência das causas dos nossos problemas muitas vezes. Às vezes nós temos. E aí é até mais fácil você identificar e você mudar. Né? Às vezes, se você está com um problema financeiro porque você está gastando demais. Não é? Às vezes você não pode. Você ganha 5 e está gastando 7. Você tem que se readaptar. Não é? Aí é uma questão muito matemática. Agora existem questões mais profundas, existem questões mais no âmbito psíquico, que entra inclusive processos de autossabotagem, não é? O medo do sucesso, o medo, né? Às vezes a pessoa tem ambição, a pessoa quer crescer, mas no fundo ela tem medo, porque é o consciente dela, o subconsciente diz, não é? Você não vai dar conta, tá bom, mas será que se você for promovida, você vai dar conta desse trabalho, você vai dar conta? E aí fica o que acontece, a nossa psique, ela nos autossabota e nós acabamos criando, aí somos causadores, né, semi-conscientes ou inconscientes das nossas derrotas, tá certo? Dos nossos, eu não gosto dessa palavra, né? Do não sucesso, do insucesso. Tem aquela palavra com F que não é bom falar, né? O insucesso. Então vamos prestar atenção. Quando nós nos abrimos à vida, a vida se abre a nós como um espelho. Quando você olha para um problema de frente, ele olha para você. O desafio, eu vou olhar de frente, sem medo. Sem medo, vou olhar. Olha, até que o bicho não é tão feio. Tá? Como que eu vou trabalhar? Consciência e aí a vontade para transformar. Esse processo de transformação é um processo alquímico. Tá? Que você trabalha dentro, por exemplo, da lei hermética da polaridade, você muda uma polaridade. Tá? Então, por exemplo, esse processo de mudança, essa mudança interior, que vai aí ter como efeito as mudanças exteriores na nossa vida, ela depende de uma mudança, não é, da vibração dentro da escala da polaridade. Então, por exemplo, muitas vezes a gente quer mudar, a gente quer coisas novas, quer melhorar de vida, quer melhorar a nossa vida, a nossa qualidade de vida, mas nós ficamos só pensando e falando, olha, né, eu vou fazer autoajuda aqui, então eu vou ficar me imaginando numa praia paradisíaca passando férias, não é? E, enfim, mas você não faz nada, não levanta da cama, não levanta do sofá, não vai mudar nada. Veja o seguinte, vamos imaginar dentro do jogo da polaridade, lembrando que
né, o princípio hermético da polaridade fala que não existe verdade absoluta, não é? E que os opostos, eles são diferentes apenas em grau, mas idênticos em essência e em natureza. Então veja o seguinte, a preguiça e a inércia, elas são a sombra da atividade, da ação. E a luz é o quê? A atividade. A preguiça, a inércia, o lado de sombra, e o lado de luz é o quê? Agir. Inércia, movimento, agir. É o verbo. Aí vem o poder do verbo verdadeiro, né? Não que você não deve exercitar também, não é? Porque o verbo, a mente cria e o verbo cria. Mas veja, verbo implica movimento. É ação, é movimento, gente. Aí você transmuta dentro desse jogo da polaridade. Você começa a obter resultados conforme a sua persistência, perseverança e constância aumentam. Então vejam o seguinte, nós muitas vezes é isso, nós não somos culpados de questões de bloqueios. Puxa, são questões muitas vezes kármicas, que vêm de desafios que nós trazemos de vidas passadas, de resgates, muitas vezes de traumas de infância. Puxa, como é que você sofre um trauma de infância e você acaba levando isso para a tua vida? É difícil, não é fácil mesmo. Tá? Mas, quando você se predispõe sem medo, não é, com coragem, com uma atitude, essa palavra está na moda agora, proativa, não é? E é isso, com persistência e constância, os efeitos começam a acontecer. Gradualmente e palpavelmente. Então, da mesma forma como nós somos condicionados, nossa psique é condicionada a bloqueios, a temores, a medos, a travas, nós, através desse trabalho de consciência, é um trabalho mental, não é? A próprio Kybalion, que é o livro, não é, que fala dos 7 princípios herméticos, fala que o primeiro dos princípios herméticos é o mentalismo, tudo é mental. E a lei da polaridade ensina justamente a transmutar a nossa vida pela transmutação da polaridade, transmutação do grau da polaridade. Então, transmutar, como eu falei, a inércia em ação, o ódio, transmutar uma vibração de ódio em uma vibração de amor, de ira em perdão, tá certo? Então, o que acontece? Quando nós nos predispomos a entrar mesmo nesse processo, nessa alquimia, nesse processo de mudança, nós vamos nos condicionando positivamente. Você se desamarra, essas amarras vão se desfazendo, porque é natural, porque você tá prisioneiro na sombra. Quando você começa a trabalhar a luz, a sombra se desfaz naturalmente. É um processo natural. Não é? Existe a escuridão, você coloca a luz, a escuridão se desfaz. E aí você se condiciona na luz. Você se condiciona à ação, à mudança, à transformação, ao enfrentamento dos desafios do dia a dia e na transmutação das más vibrações, das vibrações densas negativas em vibrações positivas, em vibrações de construção, transmutar essa energia muitas vezes autodestrutivas que nós temos em construtivas, né? Destruição transmutada em construção. Aí nós vamos nos construindo como novos seres humanos. Nós vamos reconstruindo as nossas almas. Esse processo de reconstrução, repito, ele não é automático, tá? Não é.
Ele demanda trabalho, demanda dedicação, mas é assim que nós conseguimos realmente mudar, transformar aquilo que a gente precisa, tá? E não sou eu estou simplesmente aqui transmitindo para vocês os ensinamentos dos antigos mestres da sabedoria, especialmente o grande Hermes, o Trismegisto. Gente, por hoje é só. Desejo a vocês uma ótima semana. Estaremos de volta com mais uma edição do programa Semente Abstrata. Um grande beijo, um grande abraço a todos.